Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Louise e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo sobre matéria e energia. Na última videoaula nós falamos sobre as propriedades gerais da matéria e sobre as propriedades específicas da matéria. Nós fomos até as propriedades físicas, mas ficou faltando a gente falar sobre propriedades químicas e organolépticas da matéria, e nós vamos falar sobre isso nessa aula. E aqui também nessa videoaula nós vamos falar sobre energia e as propriedades que envolvem esse tema. Então vamos lá, vamos dar continuidade às propriedades específicas da matéria. Lembrem-se que são propriedades físicas, químicas e organolépticas. Nós já falamos sobre as propriedades físicas e agora nós vamos falar sobre as químicas. Então, as propriedades químicas são aquelas responsáveis pela capacidade que uma matéria tem de se transformar em outro tipo de matéria ou em outra substância. Que tipo de transformações químicas são essas? Dentre elas, a gente tem a combustão, a oxidação, explosão, a efervescência, dentre outras. Aqui eu trouxe o exemplo do etanol. O etanol que é o álcool. O álcool ele é altamente inflamável, nós sabemos disso. Mas quando ele entra em contato com o fogo e ele entra em combustão, ou seja, ele queima, ele se transforma em outras duas substâncias, que é água e gás carbônico. Aqui a gente tem a fórmula química do etanol. Bem aqui a gente tem a fórmula química do etanol. E quando ele sofre uma transformação, que no caso é a combustão, ele se transforma em duas substâncias diferentes, que é o gás carbônico e a água. Então, essa capacidade de se transformar em outras substâncias que não fossem as originais são as propriedades químicas que a matéria tem. Agora, sobre as propriedades organolépticas. As propriedades organolépticas nada mais são do que aquelas que são perceptíveis através dos nossos órgãos dos sentidos. E quais são elas? Primeiro, a gente tem a textura, né? A textura, quem nunca experimentou passar a mão no pelo de um gatinho, né? Ou colocar a mão num corpo que é bem macio ou áspero. É a textura que faz com que nós percebamos através do tato as diferenças entre as superfícies da matéria. Então, eu sei quando uma matéria ela é macia, quando ela é líquida, quando ela é sólida, quando ela é áspera, ok? Quando ela é fina, quando ela é grossa. Então, a textura é uma propriedade organoléptica da matéria muito importante e que ela pode ser percebida através do tato. Nós temos a cor, né? Que pode ser percebida pelo nosso sentido da visão, através dos órgãos olhos. Uma matéria pode se apresentar com cor ou sem cor, ou seja, ela pode ser colorida ou não pode ser colorida. Essa é a capacidade dessa propriedade, é a capacidade que essa propriedade organoléptica nos permite. O brilho. O brilho ele também é percebido através da visão. Só que o que é o brilho? O brilho é a capacidade que algumas substâncias têm de refletir a luz. Então, quando uma coisa brilha muito, significa que aquela matéria consegue refletir a luz de uma maneira muito alta, né? Quando a gente vê nas viradas de ano, aqueles fogos de artifício lindíssimos no céu que brilham bastante, que podem ser de diferentes cores, é porque a matéria com a qual é feita aqueles fogos de artifício, ao entrar em combustão, elas refletem a luz, que são percebidas através do brilho. O odor, né, mais conhecido como o cheiro, né? Eu posso ter um odor bom ou um odor ruim. É a propriedade percebida graças à sensibilidade das células olfativas, que ficam aqui na região do nosso nariz. E que classifica em inodora, quando uma coisa não tem um cheiro, por exemplo, a água, uma água potável não deve ser inodora, né? Ela não deve ter cheiro. E odorífera, que é quando ela apresenta um cheiro, ou seja, quando a gente está sentindo o cheiro de um perfume ou cheiro de lixo, né? Isso é uma substância odorífera. Agora, quando eu tenho uma substância que não tem cheiro nenhum, a gente chama de inodora. E por fim, nós temos o sabor. O sabor, ele é percebido através da nossa língua.
né, nas células sensíveis ao sabor. O sabor é a propriedade que vai resultar da combinação do trabalho realizado de dois sentidos, o paladar e o olfato, né? Uma substância pode ser conhecida como sípida, quando ela tem sabor, né? E insípida, quando ela não tem sabor nenhum. A água, novamente, trazendo o exemplo da água, uma água potável e saudável, ela deve ser insípida e inodora, ou seja, ela não deve ter nem cheiro nem sabor. Agora, quando essa água é sípida e odorífera, tem alguma coisa errada, ela não está completamente limpa. Agora nós vamos falar sobre a energia, né? E o que é a energia? A energia é a capacidade que um corpo tem de realizar um determinado trabalho. Como assim tinha trabalho, uma profissão? Não entendi. Aqui na física, né, nas ciências, o trabalho ele tem outro sentido. Dentro da química, da física, né, ele tem o sentido de ação. O trabalho é o resultado da aplicação de uma energia. Então, toda vez que algo se movimenta ou quando há a consequência, né, um resultado final a partir da aplicação de algum tipo de energia, a gente tem um trabalho. Aqui ao lado eu pus um exemplo de um gelo derretendo. Aqui a gente tem a ação de energia térmica. Okay? Então, esse gelo está perdendo calor para o ambiente. Aqui a gente tem a aplicação de uma energia térmica. Isso resultou num trabalho. Que trabalho é esse? O derretimento desse gelo. É a passagem do estado físico dele do sólido para o líquido. Então, aqui a gente consegue compreender bem a ação da energia que resultou aí no trabalho. A energia térmica, ou seja, o calor, né? Atuou sobre esse gelo e fez com que ele exercesse um trabalho que foi o derretimento, essa mudança de estado físico da água, do sólido para o líquido. Bem, agora a gente vai passar para os tipos de energia. Existem vários tipos de energia que atuam sobre os corpos, né? Corpos, lembra que é uma porção limitada de matéria. Então vamos lá. A energia ela pode se apresentar de diversas formas, como uma energia cinética, uma energia térmica, sonora, luminosa ou elétrica. Então vamos à primeira, que é a energia cinética. A energia cinética ela vai se manifestar através do movimento dos corpos. Toda vez que eu tenho um determinado movimento acontecendo, quando eu estou falando, quando eu estou andando, quando eu estou correndo, eu estou aplicando energia cinética no meu corpo. Por exemplo, quando um carro está em movimento, o que está em ação é a energia cinética. Se ele está se movimentando, a gente tem a energia cinética atuando, ok? Isso acontece também quando a gente corre, quando a gente anda, quando a gente brinca, dentre outros exemplos onde a gente precisa da movimentação dos corpos. Então, toda vez que eu tiver um corpo que esteja se movimentando, eu tenho a ação da energia cinética. Agora, a energia térmica. A energia térmica ela vai se manifestar através da troca de calor. Ou seja, eu posso ter um determinado corpo que está perdendo calor para o ambiente ou ele pode estar ganhando calor do ambiente. Tudo vai depender dessa diferença de temperatura. Podemos encontrar energia térmica em um ferro de passar, em um chuveiro que libera água quente ou até nos nossos próprios corpos, né? No corpo dos seres vivos em geral, porque os seres vivos produzem calor, principalmente quando a gente está se movimentando, quando a gente está aplicando também energia cinética. Parênteses aqui muito importante, as energias elas podem ser aplicadas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Eu não tenho só um tipo de energia sendo aplicado geralmente. Dentro do ambiente, no nosso cotidiano, a gente pode observar várias energias, vários tipos de energia sendo aplicados. Então, a gente sua. Quando a gente está suando, significa que o nosso corpo está com a temperatura elevada. Então, a gente começa a perder calor para o ambiente. O calor que está em nós começa a passar para o ambiente, tanto que a gente começa a suar. Energia sonora. A energia sonora ela vai se manifestar através de ondas. Quem nunca ouviu as ondas sonoras, esse termo ondas sonoras, é porque esse tipo de energia ele se manifesta através de ondas. E diferente da energia luminosa, por exemplo, ele é um pouquinho mais lento de chegar na gente, e ele tem determinadas variações.
Então, ele vai se manifestar através de ondas sonoras que a gente percebe através dos ouvidos. E também através de vibrações. Quem nunca esteve perto de um som que estava muito alto e você sentiu a vibração do som no seu corpo, no seu coração? Tipo, nossa, eu estou sentindo a vibração, a batida da música aqui no meu corpo de tão alto que está. Então, além de se manifestar através de ondas, a energia sonora pode se manifestar através de vibração, ok? Então, a energia sonora ela é causada pela vibração de partículas de ar presentes no ambiente. E ela vai depender da matéria que vai realizar esse tipo de vibração. Então, dependendo do tipo de matéria que realiza essa vibração, eu posso ter sons diferentes. Eu tenho o som de um violão, o som de alguma coisa caindo, o som de um instrumento de sopro. Então, como são materiais diferentes que estão produzindo aquela vibração, eu vou ter sons diferentes chegando ao meu ouvido. Eu vou conseguir diferenciar esse tipo de som. Aqui a gente tem um vídeo que exemplifica bem como o som se propaga através de ondas e vibrações. Que inicialmente a gente tem um rapaz batendo aqui, causando uma vibração no instrumento sonoro. E olha como chega lá. A vibração é tão intensa e as ondas chegam de maneira tão rápida que começa a movimentar a bolinha que está do outro lado. Ó. Vamos para a próxima. Vamos falar agora sobre energia luminosa, que também se manifesta em forma de ondas, ok? Porém, a gente percebe através dos olhos. E essa energia luminosa, ela chega ao nosso organismo, aos nossos corpos, de uma maneira muito mais rápida do que a energia sonora. As ondas sonoras, elas são um pouco mais lentas, diferente das ondas luminosas, que chegam muito mais rápido. A luz do sol é uma onda, emite uma onda eletromagnética que vai permitir com que a gente enxergue os objetos. Por que a gente consegue ver? Como nós temos a capacidade de enxergar? Além de termos órgãos, os olhos saudáveis, para enxergar a gente precisa de luz. A luz, ela bate, essa onda luminosa, ela bate no objeto e reflete nos nossos olhos. E é por isso que a gente consegue enxergar as coisas. Quando a gente está num ambiente que não é tão iluminado, significa que as ondas luminosas não estão chegando em tanta abundância nos objetos, não estão refletindo com muita intensidade. À noite é necessário que utilizemos a luminosidade artificial para manter as nossas atividades. Então, a gente tem energia luminosa que são de fontes naturais, o sol, e nós temos energia luminosa que são proporcionados através de um meio artificial, que é através da eletricidade, que também é um tipo de energia. Okay? Outro tipo de energia luminosa que a gente consegue observar é a bioluminescência, que não vem do sol, ok? Mas é um tipo de energia química. É uma energia química que produz luminosidade. Por exemplo, animais que são bioluminescentes, aqueles peixes que vivem em grandes profundidades nos oceanos e nos vagalumes. Outra coisa interessante que a gente consegue observar também é que a energia pode se transformar. Eu tenho um tipo de energia que pode se transformar em outro tipo de energia. Aqui vocês estão vendo um painel solar. Quem nunca ouviu falar sobre energia solar? A energia solar ela é produzida através da captação da energia luminosa que vem do Sol. As pessoas põem painéis solares em cima dos seus telhados e esse painel solar absorve energia luminosa durante o dia inteiro. E aquele painel transforma aquela energia luminosa em energia elétrica. Então, as energias podem se transformar, elas podem atuar simultaneamente, mas também podem se transformar em outro tipo de energia. Então, vamos falar um pouco sobre energia elétrica. A energia elétrica ela vai se manifestar através da movimentação dos elétrons e ela consegue ser conduzida, a eletricidade ela é conduzida através de uma coisa chamada de corrente elétrica. A energia elétrica ela pode ser transformada em outros tipos de energia, como a gente já falou, como energia luminosa através de lâmpadas, energia térmica no ferro de passar,
Ou energia cinética, quando a gente precisa usar o liquidificador para movimentar, lembra que energia cinética é a energia de movimentação. Quando a gente precisa movimentar as lâminas presentes no nosso liquidificador para triturar o que quer que seja. Então, a energia elétrica ela pode ser transformada em vários outros tipos de energia. Mas o que é interessante pensar, né, e lembrar, a energia elétrica ela é conduzida através de uma corrente elétrica. Quando a gente está falando sobre uma corrente elétrica no ambiente, no exemplo do raio, a gente consegue ver bem os caminhos que a eletricidade faz durante o raio. Então, são elétrons que estão dispersos no ambiente. Já através de um meio artificial, essa corrente elétrica aqui para chegar nas nossas casas, né, no nosso dia a dia, através de todo esse desenvolvimento da sociedade, essa corrente elétrica ela é feita através dos fios de cobre. Lembra que a gente falou sobre a condutividade, essa propriedade da matéria que o cobre tem, que é a condutividade tanto de calor como de energia elétrica? É para isso que ele serve aqui no nosso dia a dia, né? O fio de cobre ele tem uma alta capacidade de condutividade. Então ele consegue conduzir tanto calor como eletricidade. Bem, pessoal, é isso. Espero que essa aula tenha sido bem objetiva, bem clara, para ninguém ficar cansado e até a próxima aula. Tchau!